Legal, fazendo a continuação aí da aula Poder do Criador, falando sobre vozes. Eu queria falar mais um pouco sobre voz aguda. Na verdade, o pessoal fala que é primeira e segunda voz. Sim, no contexto popular é assim, mas se você fosse estudar mesmo, seria dividido na verdade em primeira e terça. Primeira é a mais grave e terça, muita gente fala tercinha ou primeirinha. Mas estudando seria isso, musicalmente falando, primeira e terça. Porque a primeira sempre é a tônica, independente dela ser mais grave ou mais aguda, tá? E as segundas vozes são as terças, as quintas, entendeu? As sextavadas. É assim se você for estudar. Mas no contexto popular, a gente fala primeira, a voz mais aguda, a primeirinha, né, nesse estilo, e a segundona, que é a segunda lá, que é o gravão. Eu quero falar mais um pouco sobre a técnica de apoio. Você vai inspirar na hora de você cantar esse tipo de voz. Você não vai levantar os ombros para inspirar. Você vai inspirar sem levantar o ombro, tá? E você vai encher seu abdômen lá embaixo. Isso vai fazer com que você tenha um apoio maior. Se você levantar o ombro na hora de respirar, isso vai pressionar um pouco a entrada de ar, você não vai pegar o fôlego certo, onde a maior parte das primeiras desafinam por falta de fôlego, porque aí falta força, tá? Então você vai respirar natural aí sem levantar o ombro e vai aplicar a técnica da máscara igual eu ensinei. Você vai fazer isso aqui, ó. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou. Legal? Quando a nota aguda, na hora daquele impacto, daquele soco, o que você vai fazer? Você vai flexionar mais o abdômen. Você vai fazer assim, ó. Hora triste foi aquela. Então, você está cantando não usando a força da garganta, você está cantando usando a força do diafragma, que a música quando estuda é assim que eles ensinam. Ah, mas é estilo caipira, a gente usa... Não tem nada a ver, gente. Entendeu? Tião Carreiro só usava diafragma, ele ia fazer os graves, ele usava ressonância, ele tinha muita técnica. Para que esse negócio de ficar falando que caipira não tem técnica, tem sim. Eles sabiam de tudo isso daí, eles eram pessoas autodidatas, mas sabiam, entendeu? Milionário José Rico, uma voz com uma ressonância magnífica, uma voz linda. Então, ele sabia usar, tá? Então, o que eu quero dizer? Você vai juntar isso, você vai cantar, respiração, hora triste foi aquela, e pressionando lá com o diafragma para dentro, viu? Você vai pressionar para dentro. Só na hora de respirar que você vai encher a barriguinha e depois vai voltar lá no lugar, na hora que começar a cantar, tá? Agora, sobre a máscara é o seguinte, você tem que cantar com essa parte do lábio para cima dos dentes aqui, ó, mostrando, se você puder mostrar os dentes de cima. Principalmente se as notas for bem aguda. Vocês que são primeira vozes aí, que fazem outros estilos até mais agudos, vai a dica. Quanto mais você levantar aqui e fazer isso aqui, mais agudo você vai alcançar. Notas que você não alcançava, você vai alcançar, tá? E o tom que você já cantava, você vai fazer um esforço bem menor, onde você vai ter mais horas cantando sem cansar a voz. Você vai descansar a sua voz, tá? Então, eu queria passar uma dica só sobre as vogais. Existem vogais abertas e as fechadas aqui na nossa linguagem facial. Quando você vai fazer o som de A, E, I, você vai fazer aberto, ó. Hora triste foi aquela. Você vai abrir, ó. Aquela. Quando você vai fazer O e U, é fechado. Ó, O, U. Por quê? Tem que saber, ó. Hora. Hora triste foi aquela. Foi aquela. Eu abro. Que Jesus Cristo falou. Olha lá, falou. Fechado. O. Isso é importante principalmente nos finais de frase.
no decorrer da música inteira, porque isso dá uma pronúncia legal. Tião Carreiro tinha uma pronúncia excelente. Por quê? Porque ele tinha isso, tá? Vogal aberto e fechado. Mas principalmente no final, que dá um impacto maior, porque aí você define o que você está falando. Tem pessoas que cantam, você não consegue entender direito o que a pessoa está cantando. Tem uma pronúncia muito ruim. É por causa disso, gente. É por causa disso. Pronúncias abertas e fechadas. O U é bem fechado. Vai falar U, ó. O bem fechadinho. O A bem aberta. O E bem aberta. O I já não abre tanto, fica mais ou menos no meio. Tá? O I mais ou menos, você pode fazer ele aqui, eu também pode fazer no meio, ó. Fazer aqui, tá? Agora já o O não, o O você vai fazer O. Olha lá, ó. U, mais fechado ainda. Para que saia legal uma pronúncia. E você fazendo isso, a ressonância vai bater legal também, onde vai abrir mais o seu som, amplificar mais o volume e vai ficar limpo para quem está ouvindo. Por exemplo, hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou. Outra coisa que ajuda é você fazer aquele efeito de vibrar a voz. Se você fazer isso certo, ó, cantando na máscara e gesticulando certinho, vai dar um efeito legal na sua voz. O pessoal falou pra mim, mas como? Na hora que eu usar a máscara no O vai fechar. Não, não vai fechar. Porque você vai estar fazendo aqui, ó, um O, mas vai estar levantada essa parte do lábio, ó. O. Tá vendo, ó? Fiz o O, mas está levantado, ó. U, fecha, mas independente de momentos, não, ó. U. Entendeu, ó? O. A, E, I, O, U. U, ele vai fechar, claro. Se você fizer muito para baixo para ele não fechar. Mas aqui tem que estar levantado, ó. U. Fiz o U, mas aqui, ó, tá as ruguinhas de estar levantado. Essa é a técnica. Muita gente acha engraçado, fala, isso não vale nada, isso é papo furado. Não, não é. Entendeu? Eu estudei canto, eu sei como é que é. Realmente, quando eu vou fazer uma voz aguda e eu aplico essa técnica, eu aumento 2 tons lá, pro agudo. Porque, na verdade, eu tive muita dificuldade para aprender a fazer as notas mais graves, né? Porque eu comecei a cantar muito novo. E quem é novo, né, 15, 16 anos, tem muito agudo, né? Tem bastante agudo e pouco grave. E o tempo foi passando e, né, eu fui mais para esse lado e eu tive que pegar, estudar legal o grave, né? Meu grave foi vindo natural por causa da idade e o agudo vai perdendo natural, porque você vai chegando na idade de maturidade da voz, o agudo, né, ele vai perdendo. É diferente de você ter 15, 16 anos, você vai cantar agudo. Se você tiver 25, você não vai cantar tão agudo, você vai estabilizar, você vai ver onde é a sua voz verdadeira, tá? Então faça isso. E outra coisa, a ressonância. Sempre você vai jogar o som no céu da boca, tá? Eu vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, vamos fazer uma nota. Hora triste